Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós rodamos o Brasil afora para entender a situação das principais lavouras e cultivos semeados aqui em solo brasileiro e vamos diretamente para o Rio Grande do Sul, município de Carazinho. A gente conversa com o Paulo Vargas, que é vice-presidente do Sindicato Rural local. Seja muito bem-vindo, Paulo. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos os internautas do Notícias Agrícolas. É um prazer mais uma vez falar com todos do nosso Brasil sobre o agro. Muito obrigado pelo espaço. Nós é que agradecemos, Paulo. Paulo, me conte uma coisa, como que está o desenvolvimento da soja por aí e como que a gente está vendo os níveis de desenvolvimento das plantas? Está muito escalonado por aí por causa daquelas chuvas, as intempéries climáticas que aconteceram aí no Rio Grande do Sul? Correto, Letícia. Um ano bastante diversificado, um ano difícil para o produtor. Tivemos muita, que a gente viu na mídia aí, muitas chuvas aqui no Rio Grande do Sul, muito tempo nublado, produtor com dificuldade de entrar para fazer a semeadura, daí já chovia de novo, o pessoal tem que esperar um tempo até poder entrar de novo. Estou falando aqui Carazinho, norte do Rio Grande do Sul, onde nossas áreas são todas elas dobradas, sistema de coxilhas. Então, áreas mais argilosas, aí com 60% de argila, áreas mais arenosas também, depende de cada propriedade. Então, o produtor tem que estar muito preparado tecnicamente e com equipamentos para ter um bom semeadura. Mesmo assim, o produtor tendo equipamento, tivemos problemas. Nós tivemos um primeiro soja aí semeado por 23 de outubro, que é a data que inicia aqui, a data seria a data ideal, né, para começar plantio. Esses materiais hoje estão em início de enchimento de grãos. Vamos falar em estágio R5.1, R5.2, que é já com terceiro ou quarto tratamento fúngico. Um material que está bem desenvolvido inicialmente, mas ele ainda tem muito pela frente, está recém nessa fase de enchimento de grão, precisando, então, sempre de chuvas semanais. Semana passada tivemos chuvas muito fortes aqui na região, em 2 dias aí por volta de 170 a 250 milímetros, chuvas pesadas, muito vento, né? Então tivemos bastante influência. Essa água ainda está armazenada no solo, ainda a planta está aproveitando. Então ela ainda resiste mais um tempo sem novas chuvas. Depois tivemos um segundo estágio de semeadura, que foram as semeaduras mais tardias. Vamos falar de 15 de novembro, mais ou menos. Uhum. Esse material que temos algumas lagartas que aconteceram, surtos de lagartas esporádicos, não, mas assim, bastante de Spodoptera, que teve que ser manejada junto com herbicidas, para tivemos alguma coisa de Spodoptera. E É, esse soja está em floração ainda, então mais atrasado, esse soja, então ele está ali entre segunda e terceira aplicação de fungicida para controle de ferrugem e outras doenças. Então, seria o segundo. E temos um terceiro ciclo de semeadura, também tivemos chuva de novo, que o produtor teve que retardar a soja finaleira de plantio, que foi semeada ali final de novembro, início de dezembro, e teve produtor que foi terminar a lavoura em início de janeiro, né? O produtor não conseguia entrar na lavoura, né? Não tinha como, não tinha condições ideais para plantar. Então, essas lavouras mais tardias estão vindo bem rápidas, estão muito boas, mas são as lavouras que mais dependem para frente. Elas vão sofrer mais com mais doenças lá na frente, elas vão precisar mais chuvas por mais tempo também lá para frente. Então, ainda é bastante cedo para a gente ter um número bastante preciso. Nós temos um potencial, mas não que atingiremos esse potencial. Como dizia nosso saudoso professor Dirceu Gassen, a gente começa a lavoura com 100% de potencial. E as coisas vão acontecendo, esse potencial vai sendo cortado, né? E vai sendo afetado bastante na nossa produtividade. Então, temos que esse potencial já não é mais o 100%, não temos mais como atingir isso, porque tivemos todos esses problemas de época de semeadura. Temos um temor aí de lavoura, nós estamos com a lavoura boa, mas com um temor aí para frente de mofo branco. Estamos com temperaturas mais amenas, uma grande variabilidade de temperaturas, estamos agora a previsão para amanhã de 13 a 27 graus. Então, temperaturas mais baixas do que estivemos na semana anterior, e temos muita umidade do solo. Então, o produtor tem que estar
e chuvas localizadas. O produtor tem que estar muito atento também para o mofo branco agora nessa fase. E o potencial que era lavouras top, que se colhia 80, 80 e tantos sacos por hectare, hoje não atinge isso. Vai ser muito difícil o potencial atingir isso. Esse potencial não deve superar 70 sacos, mesmo, isso não é a média. Né? A média vai vir para 50, 55 sacos, aí, certamente, na nossa região. Certo. Ô, Paulo, eu vou só te interromper um pouquinho, vou pedir para o Christian colocar para rodar as fotos que você enviou para a gente, de algumas lavouras de soja que eu acredito que sejam mais tardias, né? Que ela ainda não fechou a linha, a gente vê ainda alguma palhada no solo, certo? Sim, esses sojas todos eles foram semeados em plantio direto sobre a palha, né? Todos em semeadura direta. Esses sojas é de um produtor rural aqui de Carazinho, um produtor bastante tecnificado, bastante, né? E ele mesmo teve problemas na sua lavoura com problemas que depois vamos falar do milho e algumas outras. Então esse é um soja que está vindo bem, só que ele ainda depende, ele está muito atrasado, ele depende de muita coisa para atingir o seu potencial lá na frente. E o estabelecimento dessa lavoura já foi melhor, mas não é a média, é uma lavoura top aqui da região. E é uma lavoura que também esse ano tivemos aqui na região baixa pressão de percevejo, alguma coisa de trips, e o produtor está fazendo seus manejos técnicos. O produtor, como eu sempre que falo com vocês, o produtor tem que ir atrás de assistência técnica especializada e usar produtos de qualidade. Temos muitos produtos no mercado aí, mas os produtos de qualidade são poucos. São caros, sim, mas os eficientes que conseguem fazer todos esses controles. E o produtor tem que ter os equipamentos para usar. E mão de obra bem qualificada para se fazer o pacote completo, aplicar na hora certa, com o equipamento certo, com a temperatura, umidade do ar, tudo correto, para ele atingir essa eficiência do produto. Às vezes o produto é bom, mas o produtor também não aplica de forma correta. Então tem que ter o pacote completo técnico para a gente conseguir atingir esse potencial que a gente almeja. E Paulo, quando a gente passa a falar sobre o milho, como que está a situação dessa cultura por aí? Você também mandou algumas fotos para a gente de algumas armadilhas com bastante inseto. Conta um pouquinho para a gente como que está essa questão das pragas por aí. Milho também tivemos duas épocas. A primeira época de semeadura, que é final de agosto. Esses milhos tiveram bastante um teto limitado pelo excesso de chuva, baixa luminosidade, tivemos problema também essas chuvas afetaram a parte de polinização, a parte de doenças, bastante de bacteriose, estria bacteriana e túrcico. Conversando com o técnico agora de manhã, ele me passou muitos dados sobre isso. E também o grande problema de quebradura de colmo. Dificuldade de colheita que vai ter lá na frente, muitas plantas estão no chão, principalmente tem um híbrido principal, um dos mais cultivados aqui na nossa região, e tem mais outros 2 ou 3 aí que também com problema de cigarrinha foram atacados muito pela cigarrinha, e onde ela corta, ocorre o quebramento do colmo no primeiro nó, derrubando a planta no chão. Então a planta está com espiga, vai estar no chão, e aí a dificuldade de colheita que vai acontecer na hora que o produtor entrar com a máquina. Como é que ele vai juntar? Consegue juntar alguma coisa? Consegue, mas muitas coisas se perdem aí na colheita. E é um potencial que não vai ser top de milho, o produtor que esse ano, por exemplo, não tivemos muita necessidade de ligar pivôs de irrigação, né, devido ao excesso de chuvas. Então, e é tudo isso que afetou esse potencial. O pessoal está colhendo aí 150 sacos. Os milhos dos primeiros, esse de agosto aí, estão começando a colher, aí tem por volta de 70 sacos por hectare, bastante baixo, em virtude de todo esse pacote de coisas do clima e biológico que afetaram a cultura. Né? Então, uma média aí da região vai atingir uma média de 100 sacos, uma média bastante baixa para milho, né? Em virtude de custos, de controle de cigarrinha, que é um problema muito caro ainda. E depende do híbrido, depende do manejo que o produtor usou. Alguns vão atingir mais aí 150 sacos, mas tem gente que vai ficar abaixo, bem mais abaixo disso no nosso milho. Então um ano bastante variado, né, da forma como a gente tem visto nos últimos. Viemos aí 2 anos de seca, agora um ano de chuva em excesso,
né? E muita nebulosidade que afetou aí a parte de fotossíntese, a parte de transformação dessa luz em energia para a planta, né? Então, tudo isso é afetado na nossa área de cultivo aqui em Carazinho, Rio Grande do Sul. Então, pensando numa média de produtividade, a gente tem cerca de 150 sacas por hectare para o milho nesse ano? As lavouras melhores atingirão, o potencial atingirão aí por volta de 150 as melhores, né? A média vai vir para 100 sacos, não vai passar disso, a E, média no- geral, né? e normalmente, Paulo, para áreas de sequeiro e para áreas de irrigação, quando tudo corre bem, quando o ano tem um clima que colabora com as lavouras, quanto que se costuma atingir de média de produtividade, mais ou menos? O produtor bem tecnificado, que usa irrigação com toda a tecnologia, ele atinge aí 230 sacos, né? E a área de sequeiro, vamos falar por volta de média de 180 sacos. Isso fica variando um pouco dependendo de cada um. Mas seria, então, a gente ver essa queda de potencial e já se transformando em realidade. O pessoal está começando a colher algumas áreas de milho, já tentando fazer uma segunda safra de safrinha de soja, alguma coisa, mas é muito pouca gente que consegue fazer isso aqui na nossa região. Porque lá na frente nós temos o frio, que chega muito cedo, às vezes, e aí afeta essa safrinha. Então, normalmente não se usa muita safrinha aqui em Carazinho. Quantos por cento de área colhida a gente já consegue contabilizar em Carazinho, de milho? Não, ainda não tem esse número, é um número bastante. O pessoal está começando a colher alguma coisa, mas não tem ainda um número que se diga, já para se ter uma noção melhor de produtividade. O Márcio Eno, que está aqui nos acompanhando pelo YouTube. Aliás, Márcio, manda um abraço para sua avó, Dona Tsuyako. Ele diz o seguinte: os gastos são fixos e o potencial já são limitados. É uma pena. É isso aí, É né, Paulo? Sim, estamos com preços aí também muito defasados. Vamos falar que Carazinho hoje trabalhando com soja 115,50, preço muito baixo. Milho a R$ 53, trigo a R$ 62. São preços que não remunera corretamente o produtor, porque ele também não consegue atingir um potencial de produtividade, né? Se ele tivesse uma produtividade bem alta, mesmo que o preço não fosse tão bom, ele teria um retorno financeiro melhor. Então nós temos viemos aí de 2 anos de seca, de verão, chuvarada de inverno no trigo, que afetou muito o trigo da região, e agora chega na soja, estamos com preço, soja e milho estamos com preços baixos. Algum produtor que tem alguma coisa estocada, mas é muito pouco isso, né? Algum produtor capitalizado que tenha isso, mas vamos falar de 95% dos produtores hoje estão colhendo para pagar suas contas, né? E a outra dificuldade é o maquinário, que preços elevadíssimos, também dificuldade o produtor vai consertar seu maquinário para a próxima safra, mas a dificuldade é adquirir com preço elevado e juros muito elevados que estão aí nos programas do governo que não tratam o agricultor como deveria ser tratado. Certo, Paulo, muito obrigada pelas suas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Letícia, e torço que todos os produtores consigam o máximo de produtividade, o máximo de retorno financeiro das suas áreas. Importante a gente ter clareza, fazer gestão da sua propriedade, cada um fazer a sua conta de como ele está trabalhando e sempre com os pés no chão e buscando assistência técnica especializada. Muito obrigado a todos, que todos tenham um bom dia, uma boa semana de trabalho e que todos tenhamos um futuro almejado de sucesso. Muito obrigado pelo espaço ao Notícias Agrícolas em nome do Sindicato Rural de Carazinho. Muito obrigado. Tá aí, então estivemos com o Paulo Vargas, que é vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, lá no Rio Grande do Sul, nos explicando como que está sendo o desenvolvimento da soja por lá, que está bastante atrasado, a soja bastante escalonada, já que a chuva em excesso que caiu lá no Rio Grande do Sul, principalmente no final do ano passado, atrapalhou bastante os trabalhos de plantio. Então tem soja que foi plantada no início da janela de semeadura, que já está em fase de enchimento de grãos, depois teve um espaço muito grande onde não se conseguiu plantar, e aí, então, sojas que foram plantadas em novembro e também em dezembro e que estão aí se desenvolvendo, estão começando, inclusive, a fechar linhas nesse momento.
Então, o Paulo ele explica que tem toda essa diversidade, que tem inclusive esse problema de que não vai conseguir atingir o teto produtivo, justamente porque saiu da janela, vai ficar uma soja mais à mercê de outras intempéries climáticas, como o frio, por exemplo, e pragas e doenças. Então, se o teto produtivo seria 80 sacas por hectare, ele explica que, no máximo, as lavouras melhores vão chegar ali na casa dos 70, das 65 sacas por hectare. Em relação ao milho, ele também explica que há muitos problemas, principalmente com ataques de cigarrinha. Ele mandou fotos, inclusive, que a gente exibiu por aqui, de armadilhas que mostram muitas cigarrinhas ali atacando o milho e que derrubaram esse milho também, e inclusive milhos que caíram por causa do vento. Então também tem essa outra questão, aí o milho também não vai conseguir atingir o potencial produtivo, o teto, né, nem o milho irrigado, segundo o Paulo Vargas. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.